mas hoje é o dia dela, sempre deslumbrante, hoje está colorida, num look nada básico. A gente vai para o nosso quadro, que já é um sucesso, mas temos novidades para contar para vocês no dia de hoje. Engordei na quarentena e agora? É muito bom poder, hoje, nesse nosso quadro, abordar uns assuntos que vocês vão amar. Tem muita participação do público, então bem-vinda mais uma vez, nossa nutróloga, doutora Liliane Opperman. E eu já começo, então, colocando a primeira história, porque o bacana do quadro é que as pessoas, então, relataram, né, com detalhes os últimos meses, o que aconteceu de fato e vieram as preocupações. E esta primeira me escreveu, me mandou esse depoimento no direct dizendo: Carol, gostaria que fosse abordado, então, no quadro com a doutora. Vamos Legal, lá, né? fiquei muito feliz porque é uma queixa que as minhas pacientes estão trazendo dos filhos. Apesar de eu não atendo criança acima de 7 anos, essa faixa etária é de 6 anos, mas é uma queixa assim, tá muito frequente, eu vejo pelas meninas que são amigas das minhas filhas, converso com muitas mães. E vai ser assim um papel social muito importante a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Sem dúvida. Então, vamos lá. Na tela, vamos ler o depoimento aí para vocês. Olha lá. Minha filha tem 6 anos e engordou 5 quilos na quarentena. Apesar das aulas de balé à distância e natação retomada há algumas semanas. Observo que muitas crianças estão passando por isso. Ela tem uma boa alimentação, se alimenta bem na semana, porém no fim de semana, às vezes as coisas desandam por ela nem sempre estar comigo. O que fazer? É uma pergunta da Niara, é uma querida que me escreve sempre. Um beijo para você. É preocupante, sim, porque as crianças somatizam, as crianças... Gente, filho é filho, né, criança? Eu vou falar uma verdade. As crianças podem ser a faixa menos acometida da Covid-19, mas elas estão sofrendo muito nessa pandemia. Com o isolamento social, as aulas online, a ausência dos colegas. Se para nós que temos maturidade já está tão difícil, imagina para elas que... As minhas filhas falam: mamãe, quando você era criança também tinha que ter aula online? Eu falo: gente, a gente nunca passou, né, por uma pandemia. E o que acontece com essas crianças? Quando elas ganham um peso muito rápido, isso pode desestruturar os hormônios e o cérebro entender que ela tem o peso adequado para menstruar. Então ela começa a surgir mamas, pelos pubianos, isso a menina, principalmente, porque o maior risco de uma puberdade precoce, né, de uma menarca, que é a primeira menstruação precoce, é que se ela tiver 7, 8 anos, que acima de 9 ainda é considerado normal, mas eu oriento todas as mães a gente poder segurar ao máximo por causa do crescimento. Então é interessante fazer dosagens hormonais, raio-x de idade óssea, e corrigir isso, colocar a criançada para exercitar mesmo. Eu vi que ela comentou que agora que ela voltou para fazer as aulas de balé, né, natação. Então eu tenho assim muita fé que agora sim ela vai perder esse peso, mas a alimentação, ela é 6 aninhos, já tem um pouquinho de consciência. Essa mamãe não pode ser tão autoritária, porque senão o final de semana vira o quê? A oportunidade que eu tô longe da mamãe para fazer errado. Então a gente tem que trazer para a criança uma alimentação saudável de uma forma divertida, lúdica, que ela queira manter e que ela não entenda que seja algo ruim e que o final de semana ela quer soltar todas, ela quer comer todas. Entendi. Entendeu? Então, controlar açúcar, fritura e até uma quantidade daquilo que a gente sabe que é mais calórico pode ajudar mesmo sendo criança. O que eu falo para as mães, que até é um mito, né? As pessoas ficam assim: é mito ou verdade que adoçante não pode na infância? O adoçante sucralose, ele é permitido para a criança e, além de ajudar nessa questão do peso, ajuda a prevenção de cárie dentária. Então, às vezes as mães ficam com medo de usar adoçante, de usar leite desnatado. Ai, mas pode? Pode. Pode, desde que seja o sucralose. O leite desnatado não tem problema nenhum. Fritura não é bom fazer. Não adianta fazer porque o meu mais velho que é magrinho pode. E a criança que está gordinha não pode. Gente, ninguém pode fritura. Todo mundo na casa tem que comer saudável. A diferença é quem está gordinho
vai comer menos, quem está mais magrinho pode comer mais. É isso. É Disse isso. tudo. Vamos para o próximo caso e se ela mandar mensagem para a gente durante o programa, a gente pode voltar e vocês aproveitem, hein? Estamos ao vivo, manda mensagem. Olha lá, na tela então. Que momento difícil. Essa é uma mensagem da Mayra. Um beijo para Mayra. Muita ansiedade que me deixa com muita vontade de comer doce. Como driblar a ansiedade e como posso então substituir o doce? Você sabe que esse assunto eu adoro, né? Eu sei. Porque eu sou a pessoa que substitui o doce, né? Recentemente eu aprendi um negocinho. Que é muito bom. Eu já ensinei aqui, mas eu criei uma nova versão. O que eu ensinei aqui foi a clara em neve com adoçante, limão, raspas de limão. Tá. Agora, eu criei uma nova forma da gente tomar aquele whey gostosinho de baunilha. Jura? Você faz a clara e ela fica bem alta. Tá. 2 claras, ou melhor até usar aquelas embalagens, né? Tetra Pak e tal. Aí você vem com um scoopzinho de whey, bate mais um pouquinho e vira um creme de leite. Aquela clara, ela dá uma diminuidinha por conta do peso do whey. E aí a gente come o whey, porque beber ninguém aguenta mais, né? Você tá brincando que vira uma sobremesinha dessa? Ai, vira. E aí, Sucesso sabe o que dá total. pra fazer? Vamos dar uma luz aqui no fim do túnel. Quem gosta de creme de papai, é a minha sobremesa preferida. É gostoso. Então eu coloco o whey de baunilha, a clara, bem geladinha. Às vezes eu coloco até no freezer pra ela ficar bem. Tá. E uma mãozinha papaya picadinha. Gostoso, hein? Creme de papaya, funcional, super docinho. Eu acho que tem que usar a criatividade, mas, doutora Liliane, eu queria aproveitar essa questão da pergunta da Mayra, que eu acho que uma dúvida constante e da maioria, quando a gente fala de doce e de ansiedade, que eu tenho a sensação que as pessoas ficam esperando deixar de gostar ou ter vontade de fazer atividade física para tomar a decisão. E nós sabemos que se tudo na nossa vida que a gente espera ter uma vontade para realizar, a gente só realiza depois dessa vontade, as coisas vão ficar mais difíceis. Então vamos dizer que para esse público é aquele lance assim, olha, se adeque, porque não tem outra saída. Porque é difícil falar muitas vezes, só que às vezes as pessoas precisam ter noção dessa verdade para tomar a decisão. É que é assim, né? Tem uma frase que diz... Doutora Liliane Coach agora. Que a gente não pode buscar o prazer na atividade física. Porque fazer exercício, fazer abdominal, correr, é muito chato. A gente tem que buscar o prazer depois da atividade física. O exercício é o esforço que você faz para ter um prazer de endorfinas, de uma saúde plena, de um corpo melhor. Tá. Com endorfinas a gente tem menos ansiedade. E para quem está muito, muito resistente ainda a fazer exercício, eu falo o seguinte, a ansiedade, principalmente o comer doce, a gente acaba levando para a comida o prazer que a gente não está tendo nas outras áreas da nossa vida. Então assim, não quero exercício, estou de saco cheio, não quero fazer nada, aquela pessoa está tão resistente que assim, beleza, você gostaria de fazer um curso novo, aprender um jogo novo, aprender um hobby, porque pode ser uma coisa que também não tem nada a ver com exercício, mas aquilo vai motivar a pessoa, vai ocupar um espaço na vida dela e o doce não vai ter tanto espaço assim mais. Boa dica. Lembrando que a doutora Liliane Opperman, além de nutróloga, é coach. Então tem algumas situações que esses ensinamentos e orientações cabem de forma muito clara e por isso que eu faço essas perguntas. Vamos para o próximo tema, então. Espero perguntinhas de vocês ao vivo. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Mensagem agora da Neiva. Um beijo pra Neiva, obrigada. Tenho compulsão alimentar e sinto que aumentou no período da pandemia. Como, então, lidar com isso? É muito interessante a pessoa ter certeza, porque a compulsão alimentar é um diagnóstico que tem que ser feito por um médico, né? Preferencialmente um psiquiatra ou um profissional da nutrologia, né? Porque a compulsão, ela tem que ser definida, tem que ter pelo menos um episódio por semana, pelo menos 3 meses. As pessoas às vezes comem um pouquinho a mais e acham que aquilo é compulsão. Tá. E a gente tem até um materialzinho para explicar bem, né? Tem muita gente que acha que tem compulsão, assim como acha que tem ansiedade, tudo isso tem que ser diagnosticado e tratado como deve ser. Então, são episódios recorrentes de consumo de grandes quantidades de alimento,
com a sensação da perda de controle. Tá. Essa perda de controle gera na pessoa uma culpa. Só que diferente da bulimia, que a pessoa tem a culpa e ela vai ou vomitar, ou usar laxante, ou fazer um método assim compensatório, na compulsão não existe esse comportamento compensatório. E são episódios. Às vezes são episódios que a pessoa come várias coisas diferentes, uma pizza fria, uma banana, enquanto ela vira um copo de leite, toma um pedaço de... Tudo assim, uma coisa muito rápida e que gera essa falta de controle, essa baixa falta de controle, baixa autoestima, aí a pessoa ganha peso, ela vai entrando nesse ciclo vicioso. Compulsão tem que ser diagnosticada e tratada com dieta, com terapia comportamental e com medicamento, às vezes. Às vezes é difícil somente com a força de vontade, né? Que eu acho que é isso não falta muitas vezes nas pessoas. Então, complicado generalizar e achar que é simples e fácil. Não é. Se é uma doença, precisa de tratamento como qualquer outra, né? Exatamente. Não adianta só força de vontade, quero combater a doença, né? Quantas doenças só a gente querendo, a gente combate? Poxa, na grande maioria nenhuma, não é? Então, é legal pensar nessa classificação, de fato, da compulsão como doença, para que muitos pacientes também aceitem que talvez tenha um medicamento envolvido. Porque às vezes a pessoa não sai do ciclo sozinha, começa a cair mais a autoestima porque ela se sente impotente e ela começa a se dar rótulo, eu sou incapaz, eu não consigo, eu sou assim mesmo e eu tenho que ser gorda feliz. Entendi. Olha, gente, vamos prestar atenção que as palavras da doutora Liliane são chaves, hein? Vamos para mais perguntinha. Quem escreveu pra gente ao vivo agora, olha lá na tela. Obrigada, Thaís. Beijo pra você. Ai, que foto linda. Tenho 30 anos, mudei toda a minha alimentação, mas mesmo assim não emagreço. Por quê, doutora? Olha, pode ser que ela tenha mudado toda a alimentação e com isso ela tenha parado de engordar. Tá. Então, quando ela fala não emagreço, porém parou de engordar, já é alguma coisa. Ela sabe o que ela precisa fazer e comer para manter o peso. Certo. Só que o que ela precisa fazer e comer para perder o peso, que é a questão do déficit calórico, a gente precisa entender que tem a ver com o metabolismo dela. Aos 25 anos, a gente começa a perder massa magra. Aos 30, a gente já tem um pouco menos e isso é o suficiente para cair o nosso metabolismo. Na verdade, a gente sempre fala assim que o metabolismo cai com a idade, mas o que cai com a idade é a massa muscular e com isso cai o metabolismo. Então, se a gente consegue fazer um trabalho de manutenção dessa massa muscular por toda a vida, você consegue ficar com o seu metabolismo dos 25 por toda a vida. Então, é importante, primeiro, ela mudou a alimentação. Essa alimentação ótima, que ela não está engordando, é o suficiente para ela emagrecer? Porque tem que ser feito toda uma tabela, onde a gente pega o quanto a pessoa gasta e mais a distribuição do que ela come, onde a gente precisa tirar esse déficit calórico, porque a perda do peso ocorre quando aquilo que eu ingiro é menor do que o que eu gasto. Às vezes a pessoa está lá gastando, tem outro quadro, outra queixa também. Eu estou malhando pra caramba e não emagreço. Às vezes ela está malhando pra caramba, mas está comendo um monte. Então, é fazer o déficit calórico de acordo com quanto você gasta, avaliando sempre o exercício, a dieta. E tem mais um fator que é interessante, que é a intolerância alimentar. Tá. Porque às vezes ela está comendo alimento que ela acha que é saudável, mas não existe assim, alimento saudável e alimento ruim. Pode ser que alguns alimentos saudáveis para ela sejam ruins, como, por exemplo, vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu fiquei 1 ano sem comer ovo. Eu comia ovo, eu inchava. Eu comia ovo, eu sentia a calça apertada. Depois de 1 ano que eu fiz o teste novamente, aí que melhorou, eu pude reintroduzir. Ah, é? E não tem tomate, eu tenho paciente que fica indignado, fala, nossa, mas tomate é saudável. Eu falei, pra quem? Ai, pelo amor de Deus, eu que não posso descobrir um negócio desse, que a paixão da minha vida é tomate. Não, mas tá tudo certo. Eu como trocentos por dia e me sinto bem, me sinto muito bem. Mas, doutora Liliane, a gente vai colocar mais uma pergunta. Eu acho que isso é um tema para uma pauta, só para falar de déficit calórico, porque as pessoas, eu vou dizer como alguém que observa e que recebe mensagem todos os dias. E você como médica e que também tem a sua questão clínica de queixas. As pessoas não querem muitas vezes aceitar
que muitas questões dentro dessa área e do emagrecimento é uma matemática. É claro que quanto mais alimento saudável você ingerir, é melhor para o seu organismo como um todo. No entanto, vou dar um exemplo, porque eu acho importante dar esse exemplo, tá? Porque eu tô do outro lado, eu sou paciente. Refrigerante zero. Refrigerante é péssimo, a gente sabe, não vamos gastar tempo discutindo isso. Suco de laranja. Suco de laranja, pô, laranja é uma coisa maravilhosa, que fruta incrível. No entanto, para quem quer perder peso, se tomar o suco e trocar o refrigerante, o zero, que não tem caloria, pode ser que ela engorde ou que ela não emagreça. E dentro dela, o suco é muito mais saudável. Exatamente. Então isso dá tema para uma pauta inteira. Viu, Ju? Nós vamos fazer essa pauta. Vamos fazer essa pauta? Vamos Vocês fazer. querem? Escrevam lá no nosso Instagram. Vocês entenderam o que eu relacionei? Não estamos falando de saudável, não. Nós estamos falando de calorias. Acho que é uma boa, né? Adoro. Então tá. A Glaucia me deu um monte de bronca que disse que eu estourei, mas é que eu acho importante, eu já tenho que falar, né? Porque é para ajudar as pessoas. Vamos colocar essa história agora, porque essa história é super legal e a gente gosta de contar a história de sucesso. Olha lá. É a história dele. Renan, um beijo para você. Emagreci 13 quilos, 13 quilos desde o início da pandemia. Comecei a realizar exercícios em casa e mudei hábitos alimentares. Parei de beber álcool e de comer alimentos industrializados, refinados e frituras. O objetivo era tratar uma gastrite, mas acabei emagrecendo também. Adoro o programa. Ai, como a gente ama a mensagem de sucesso. Ele mandou, inclusive, foto, gente. Esse é o Renan. Um beijo para você. Obrigada, então, pela sua, né, enfim, a sua disposição. Obrigada pelo carinho com o programa, com a doutora. E que história bacana, ó. Para ele ainda mandar fotinho pra gente, é muito legal. Muito orgulho. Eu falo que é a males que vem para bens, né? No caso dele foi a gastrite, ele motivou a melhorar a alimentação e perdeu 13 quilos. Mas eu tenho muito paciente que chega arrasado, com diagnóstico de diabetes. Eu falo, veja por outro lado, você vai sempre se cuidar. Às vezes, a pessoa que não tem um aviso, ela acha que está tudo bem e não se cuida. Então, às vezes, uma doença, ela pode significar para a gente a cura de uma série de outras doenças que a gente teria na vida. Por exemplo, se ele não tivesse a gastrite, ele não teria o incômodo, ele poderia engordar mais nessa quarentena ainda. E ele ia ter muitas outras doenças, hipertensão, diabetes, poderia ter até o Covid, que agora é interessante nós também finalizarmos a pauta dizendo que o idoso ele tem mais queixas e mais casos de Covid. Porém, o jovem obeso, ele também está na lista do grupo de risco. Isso é muito importante, gente. De agravamento da doença, né? Pois é, que coisa. Que bom que a gente tem esse espaço e ele é realmente para ajudar. Quantas são as pessoas que também nos escrevem, né, doutora, contando casos de sucesso como o do Renan, que perderam peso com as dicas, com as suas propostas aqui e contando agora para o pessoal de casa. Hoje, então, foi o último dia do nosso quadro Engordei na Quarentena. E agora, algumas coisas estão sendo retomadas, muitas pessoas voltando, então, ao trabalho ainda aqui em home ou algumas pessoas presenciais. A gente, daqui para frente, vai ter, então, novidades com a doutora Liliane Opperman. Aguardem, mas eu gostaria que a próxima fosse já essa pauta do déficit calórico. Você pode trazer a Aline, sua nutricionista, que ela é uma coisa também. A gente junta tudo? Junta tudo. O que você acha? Ah, já tá, por mim já tá marcado. Já tá até na cabeça? Ai, assim que eu gosto. Tá feito. Então, gente, aguardem, hein, porque essa pauta vai ser importantíssima. Mandem mensagens enquanto isso e perguntas e contem mais casos que a gente adora saber. Vai lá no Instagram pra seguir a doutora. Não é abreviado, é por extenso, @doutora Liliane, tudo junto, @doutora Liliane. E o site também é doutoraporextensoliliane.com.br. Te espero. Obrigada por tudo, você é maravilhosa. Eu que agradeço. Sempre um prazer e é muito bom poder falar as verdades, né? Com certeza. Que é aí que dá o resultado. Beijo, obrigada, viu?